Permita que sua respiração revele o espaço de calma que existe dentro de você, um espaço onde cada inspiração acolhe possibilidades e cada expiração libera velhas tensões. Imagine esse lugar interno como um lago sereno, cujas águas refletem a luz da lua, um espelho puro pronto para receber novas imagens de prosperidade. Já aconteceu de você sentir o peso das contas como correntes puxando você para baixo? E se, em vez de resistir, você aprendesse a navegar nessas águas com leveza, ajustando suavemente seu leme interno para a direção da abundância? Talvez, até agora, suas emoções tenham atuado como faróis de alerta, sinalizando o perigo sempre que o extrato bancário surgia na tela. Eu te vejo. Eu sinto essa inquietação que aperta o peito e faz o estômago revirar. Não se trata de fraqueza, trata-se de um padrão energético que se formou em resposta a medos antigos e mensagens recebidas desde a infância. A boa notícia é que padrões podem ser reescritos. Crenças podem ser atualizadas. E memórias emocionais antigas podem se dissolver, abrindo espaço para novos registros de confiança e segurança. Ser vítima é atribuir ao mundo externo o controle da sua história financeira. Ser criador é reconhecer que, dentro de você, pulsa um campo eletromagnético capaz de atrair as condições que deseja manifestar. Quando você muda a frequência do seu pensamento, muda também a frequência da sua realidade. E se, a partir deste momento, você decidisse sintonizar seu coração com a mesma frequência que Joe Dispenza descreve como chave para a cura e para a criação consciente, prepare-se para deixar para trás a posição de espectador e assumir o papel de artista da sua própria prosperidade. Nos próximos minutos, você aprenderá a transformar cada batida do seu coração em um impulso poderoso de abundância. Desde os primeiros anos de vida, nosso cérebro opera em estados de ondas cerebrais lentas, como delta e teta, capturando cada som, cada gesto, cada palavra sussurrada ao nosso redor. Nessas frequências, tudo o que ouvimos sobre dinheiro, sobre crise, sobre falta, sobre disputa, fica registrado num software interno, gravando mensagens que passam a moldar nossa relação com a prosperidade. Quando crescemos, nem percebemos que seguimos reproduzindo essas instruções automáticas, porque elas já fazem parte do nosso sistema de crenças. Imagine uma criança sentada em silêncio, absorvendo a atenção dos adultos ao ouvir falar de contas a pagar. A emoção forte daquele momento libera substâncias químicas no corpo, marcando aquela cena como um registro emocional profundo. É como se o arquivo fosse marcado com uma etiqueta luminosa: perigo financeiro. E assim, sempre que a palavra dinheiro aparece, o corpo reage com aquela mesma frequência de alerta, ativando o circuito de escassez. E, sem saber, você passa a se proteger, a limitar seus sonhos, a desconfiar da abundância. Dr. Bruce Lipton nos convida a olhar para a epigenética e perceber que essas primeiras impressões não são destino imutável, mas sim programas que podemos reescrever. Joe Dispenza aprofunda essa visão ao mostrar como, em estados de ondas alfa, temos uma janela de sugestionabilidade consciente, em que podemos instalar novas crenças. É nesse espaço intermediário, entre o sono profundo e a vigília plena, que a mente se abre para novas instruções. Instruções que fortalecem a confiança, a segurança e a possibilidade de prosperar. Pergunte-se agora: que vozes do seu passado ainda ditam o ritmo das suas finanças? Que crenças antigas você carrega como uma roupa apertada, limitando seus movimentos? Reconhecer essas programações é o primeiro passo para libertar-se. Ao trazer consciência para esse material armazenado, você cria uma fresta de luz onde pode começar a inserir novas memórias. Memórias de plenitude, memórias de abundância e memórias de liberdade. E, assim, cada respiração consciente passa a dissolver um pouco mais das correntes que prendem seu fluxo de prosperidade. Quando uma emoção intensa toma conta de você, o corpo reage como se fosse uma onda elétrica percorrendo cada fibra muscular. Em um momento de alegria avassaladora, sentimos o peito expandir, as pupilas dilataram e um calor suave se espalha pelos braços. Mas em uma cena de medo ou de perda, o cortisol inunda o sistema, rígido como uma armadura invisível. São essas descargas químicas, recorrentes e poderosas, que gravam nos tecidos do seu corpo um mapa de sobrevivência.
uma memória emocional que atua como um gatilho automático sempre que algo ressoa com aquele padrão antigo. Pense em um instante em que seu coração disparou ao ouvir notícias ruins sobre dinheiro. Talvez tenha sido uma demissão, uma dívida inesperada ou um fracasso financeiro que te arrastou para um poço de apreensão. Nesse segundo, você não apenas registrou a informação mentalmente, mas o corpo absorveu cada detalhe em camadas profundas de energia. O peso no estômago, o frio nos dedos, a sensação de aperto na garganta. Essas fotos químicas se tornam rótulos que o cérebro interpreta como ameaças, e, então, você aprende a evitar, a desconfiar, a segregar oportunidades por medo de reviver a dor. Joe Dispenza revela que esses registros podem ser acessados e transformados. No estado teta de relaxamento profundo, quando o ritmo cerebral fica lento como um lago sereno, temos a chance de revisitar essas memórias e reprogramar a resposta emocional. É como se pudéssemos entrar em um estúdio interno, regravar a trilha sonora daquela cena traumática, substituindo o grito de pânico por uma melodia de confiança. Cada ressignificação libera a química do medo e convida substâncias como a dopamina e a oxitocina, que, conflitantes e poderosas, moldam novas paisagens de segurança e esperança. Você pode perceber, agora mesmo, pequenas reações, uma leve tensão no ombro, um pensamento que sussurra não dá certo. Esse eco é a herança emocional armazenada no seu corpo. E mesmo sem querer, você se afasta de tudo que soe como abundância, inconscientemente protegendo-se de dores antigas. Mas pode também notar a pulsação tênue de outra força, uma vontade de olhar para dentro, acolher o que dói e, com compaixão, permitir que o ciclo se complete. Porque cada vez que você acolhe a dor, dá a ela espaço para se dissolver, abrindo caminho para uma nova resposta, uma resposta que vibra na frequência da confiança, da fluidez e da verdadeira prosperidade. Existe um suspiro de tensão invisível sempre que você pressente falta, um aperto no peito antes mesmo de olhar para o extrato bancário. Esse é o jogo da carência, onde o futuro é um território hostil a ser conquistado, e a plenitude aguarda lá fora, marcada por promessas e condições. No modo escassez, cada centavo é escaravelho guardado com receio, e cada oportunidade é minúscula diante do medo de não ter mais. Mas há outro ritmo, outra música que pulsa além do medo. A frequência da abundância ressoa como um tambor profundo no centro do peito. Nesse espaço interno, não há urgência em buscar aprovação externa ou provar seu valor. Há apenas uma confiança silenciosa de que o universo está conspirando a seu favor, e que os recursos fluem para quem sintoniza essa vibração. É como observar um vasto campo de trigo balançando suavemente ao vento, sem resistência, com a certeza de que cada espiga carrega em si a riqueza da colheita. No paradigma newtoniano de causa e efeito, acreditamos que devemos empurrar a realidade física para mudar o externo. Joe Dispenza convida a enxergar além dessa linearidade. Antes de qualquer acontecimento, somos ondas de possibilidade navegando no campo quântico. Se você mantiver seu padrão vibracional em baixa frequência, preocupação, urgência, escassez, atrairá experiências que reforçam o vazio. Mas, ao elevar o tom interno, gratidão, confiança, expectativa alinhada, você altera o estado eletromagnético e, assim, muda o mapa das probabilidades. Perceba sua respiração por um instante. Note como ela pode carregar o peso da carência ou a leveza da esperança. A escassez é um hábito energético, um ciclo de repetição que encontra alimento em dúvidas e receios. A abundância, por sua vez, floresce quando você escolhe focar no que já está presente. Um ar que chega aos pulmões, um coração que bate com constância, uma mente capaz de criar possibilidades infinitas. E se, de agora em diante, você simplesmente reconhecesse quando o medo sussurrar não basta? Esse reconhecimento já quebra o feitiço. Porque, ao nomear a escassez, você abre uma fresta de consciência para dar à abundância sua vez de ressoar. A escolha de sintonizar em frequências mais elevadas não é um ato de força, mas de alinhamento suave com sua própria natureza criativa. Nesse ponto, já não há diferença entre o que você pensa e o que o universo devolve a você. Cada sensação de segurança interna passa a irradiar ondas de prosperidade em todas as direções. Existe um mar invisível que sustenta toda a realidade,
um oceano de possibilidades onde matéria ainda é apenas vagalume de energia prestes a se cristalizar. Esse é o campo quântico, a dimensão sutil onde cada pensamento se espalha como ondulação na superfície de um lago, tocando infinitas realidades em potencial. Quando focamos nossa atenção somente no que é tangível, perdemos a conexão com essa vasta reserva de criatividade que precede qualquer forma física. Imagine seu campo eletromagnético como uma antena silenciosa, captando sinais de frequências alinhadas à abundância. Cada emoção elevada, alegria, gratidão, confiança, emite um pulso que ecoa no campo, atraindo para si ondas semelhantes. É como jogar pedras num lago. Quanto maior a pedra, a intensidade do seu sentimento, maior o círculo de influência sobre as águas ao redor. E é nesse espaço de pura possibilidade que somos convidados a atuar, não como meros espectadores, mas como participantes ativos no desenho do nosso destino. Joe Dispenza nos revela que, ao colocar a atenção no invisível, cultivamos uma postura de cocriação. Não empurramos a realidade, mas cuidamos do sinal que emitimos. Em vez de insistir na matéria, no saldo bancário, na fatura ou na nota fiscal, voltamos o olhar para o campo, onde cada ideia germina antes de se tornar concreta. Nesse terreno fértil, pensamentos conscientes encontram terreno propício para florescer em formas de prosperidade. Perceba neste instante o espaço entre uma inspiração e outra. Nesse breve silêncio, existe um ponto de observação puro, sem julgamentos, sem memórias antigas. É aí, nesse ponto de quietude, que o campo quântico se revela inteiro, disponível a qualquer um que aprenda a suspender a dúvida e a abraçar a possibilidade. E se sua atenção começasse a pousar nesse espaço invisível, nutrindo-o com emoções elevadas? O milagre não está no esforço físico, mas na qualidade do sinal que você emite. Quando alinhamos nossa frequência interna à melodia do campo, permitimos que a matéria se reorganize, trazendo à tona as oportunidades e os recursos que já vibram em potencial no universo. Nesse momento, você deixa de lutar e passa a fluir, co-criador consciente, habitante ativo do campo quântico. Quando você concentra seu olhar interno em um ponto específico, algo milagroso acontece. O cérebro emite um sinal claro, uma frequência que informa ao corpo e ao campo quântico: aqui está o foco da criação. Atenção e intenção caminham juntas como dois dançarinos em sintonia perfeita, traçando no invisível um mapa que a matéria seguirá em seu próprio tempo. É nesse alinhamento delicado, porém poderoso, que começamos a desenhar o contorno daquilo que desejamos manifestar. Imagine observar uma faísca em meio à escuridão. A faísca é pequena, mas, ao colocarmos nossa atenção nela, ela se transforma em chama, e, em seguida, em fogo crepitante. A intenção funciona como o oxigênio que alimenta esse fogo interno. É a força emocional que dá vida à imagem mental. Quando você visualiza sua conta bancária transbordando, não é apenas um exercício mental, é um pulso eletromagnético que gera coerência entre o cérebro e o coração, acionando circuitos neurais que suportam a crença profunda de que a abundância já existe. Joe Dispenza ressalta que a emoção elevada é o combustível essencial da manifestação. Ao vivenciar a gratidão, o entusiasmo e a segurança como se o seu desejo já fosse realidade, você cria um pico de coerência que ecoa no campo quântico, atraindo para si frequências correspondentes. Nesse estado, cada pensamento vem acompanhado de um sentimento intenso que reforça o sinal, tornando-o irresistível para as partículas de possibilidade ao seu redor. Sinta agora, por um breve momento, a qualidade dessa intenção. Perceba como seu corpo responde, um leve formigar, um aquecimento suave no peito, um despertar silencioso de esperança. Cada batida do seu coração está sintonizada com a mesma melodia que ecoa no campo. E, ao manter essa qualidade de atenção, você planta uma semente energética que, em seu tempo, germinará em formas tangíveis de prosperidade. Há um momento sutil em que o ritmo do seu coração e as ondas do seu cérebro se alinham, criando um campo de coerência capaz de moldar a realidade ao seu redor. Quando a frequência alfa predomina no córtex e o coração pulsa em um padrão regular, os sinais elétricos e magnéticos combinam-se em perfeita sincronia, como dois instrumentos afinados tocando a mesma nota. Esse estado é mais do que harmonia interna.
É um amplificador de intenção que irradia sua vibração para o campo quântico, convocando eventos que correspondem ao seu padrão energético. Imagine o coração como um farol pulsante, irradiando ondas que se estendem quilômetros além do corpo. Essas ondas magnéticas, mensuradas pelos laboratórios de Joe Dispenza, são milhares de vezes mais fortes do que aquelas emitidas pelo cérebro. Quando você ondula em coerência, essa luz interna brilha mais intensamente, lançando uma melodia eletromagnética no universo que sintoniza frequências complementares de abundância. Cada batida coerente envia um convite silencioso: venha, tudo aquilo que vibra nesta tonalidade, manifeste-se aqui. Em situações de estresse, o coração e o cérebro estão desalinhados, como duas metades de um instrumento desafinado, e o pulso da vida parece desorganizado. O cortisol domina e fragmenta o sinal. Mas, ao cultivar um estado de gratidão ou compaixão, o ritmo cardíaco estabiliza-se, o cérebro desliga padrões agressivos e um campo unificado emerge. É nesse espaço de coerência que a matéria encontra o caminho mais suave para se reorganizar, traduzindo sua intenção em experiências concretas. Sinta, agora, a presença quieta desse equilíbrio no seu peito. Note como cada inspiração e cada batida compõem uma dança de energia que envolve todo o seu ser. Nesse compasso, não existe fragmentação entre emoção e pensamento, entre desejo e realidade. Há apenas um pulso único, coerente, capaz de desenhar novos contornos na tela da existência. Ao sustentar esse estado, você passa a emitir um sinal tão claro que o universo responde na mesma frequência, abrindo portas, atraindo pessoas e circunstâncias que ressoam com a melodia pura da prosperidade. No silêncio suave do amanhecer, há um espaço onde o tempo parece desacelerar, e a respiração se torna a trilha sonora de um reencontro com o interior. Imagine-se sentado em posição confortável, o corpo relaxado como uma árvore cujas raízes se estendem fundo na terra, enquanto o tronco permanece ereto, firme. Cada inspiração expande não apenas os pulmões, mas todo o seu campo energético, e cada expiração libera camadas de tensão acumulada, como nuvens que se dissipam no horizonte. Nesse estado de presença, permita que o olhar interno se volte para o ponto de equilíbrio entre o coração e o cérebro. Sinta, por um instante, o ritmo cardíaco encontrando o compasso das ondas alfa em seu córtex, criando uma pulsação suave que flui do peito até a cabeça. A mente se aquieta e o coração se abre, produzindo uma sensação de leveza que lembra o voo tranquilo de uma gaivota sobre o mar. É nesse diálogo silencioso que a prática germina, abrindo caminho para novas programações neurais. Logo depois, visualize uma cena de abundância já realizada. Pode ser a sensação de segurar uma carteira cheia, ouvir o tilintar das moedas caindo ou sentir o calor do sol enquanto uma brisa fresca atravessa o corpo, ancorando a certeza de que o fluxo de prosperidade é natural. Observe cada detalhe com riqueza sensorial, a textura do couro, o som distinto da moeda, o cheiro do ambiente. Essa vivência interna aciona circuitos neurais que gravam, em profundidade, a experiência de plenitude, como se ela já fosse parte da sua história. Mais adiante, um ensaio mental se desenrola como um filme interno. Você vê a si mesmo movimentando-se com confiança diante de oportunidades, conversas que fluem, portas que se abrem, sorrisos que refletem reconhecimento. Cada cena dura alguns segundos, mas carrega o mesmo peso emocional de um acontecimento real. A emoção que surge, gratidão, alegria, serenidade, é o fermento que fermenta sua nova identidade, transformando memórias antigas em pó e queimando as amarras do passado. No final desse instante sagrado, silencie o campo interno apenas observando o pulsar do seu coração. Note como, após a visualização e o ensaio mental, o corpo permanece aquecido e o peito leve, como se tivesse bebido da fonte de um rio calmo. Esse estado, ainda que pareça sutil, é o terreno onde novos circuitos se consolidam, onde a mente e o coração se unem para sustentar a frequência da abundância ao longo de todo o dia. Esse cultivo silencioso, repetido sem pressa, prepara o terreno interno para que o dinheiro flua com naturalidade, como chuva que é recebida sem resistência pelo solo sedento. Há um universo inteiro no espaço entre quem você era ontem e quem escolhe ser hoje. A maior parte de nossas ações, 95% delas,
ocorre no piloto automático, regida por memórias antigas que orientam cada passo sem que percebamos. É como caminhar por um jardim escuro, guiado apenas pelas pegadas do passado. Para criar uma nova paisagem interna, é preciso acender uma luz diferente nessa escuridão, uma frequência vibracional que sustente os novos caminhos neurais, como plantar sementes de mudança em solo fértil. Imagine que, a cada novo pensamento de escassez, surge um fio luminoso que você gentilmente afasta, substituindo-o por um novo fio, carregado de confiança e expectativa. Assim, você começa a tecer um hardware emocional renovado, fio a fio, estruturando um circuito interno onde o fluxo de abundância se torna a linha principal de condução. Cada vez que você sente gratidão genuína, cada vez que percebe um gesto de cuidado, seja de si mesmo ou do mundo, esse novo cabo elétrico se fortalece, até se tornar tão natural quanto o bater do seu próprio coração. Nesse processo, velhas histórias, narrativas de limitação e medo, perdem a força, como eco cansado de vozes que já não pertencem ao seu presente. Você passa a despertar para uma identidade maior, marcada pelo poder de co-criar conscientemente. Cada escolha, um pensamento generoso, um instante de compaixão, uma pausa para reconhecer o avanço, reforça um novo padrão. E, aos poucos, você percebe que não carrega mais a mesma bagagem de antes. Seu campo eletromagnético ressoa numa frequência mais elevada, e aquilo que parecia distante se aproxima, atraído pela clareza e pela força do seu novo ser. Imagine sua vida como um grande laboratório quântico, onde cada pensamento e cada sentimento são pequenas partículas sendo testadas em busca de evidências de abundância. À medida que você mantém o estado de coerência entre coração e cérebro, aquele pulso suave que irradia confiança, cada momento se torna um dado valioso do experimento. Você não está mais aguardando um resultado distante. Você está monitorando, em tempo real, os sinais sutis que confirmam sua sintonia com o campo criativo. Quando uma sincronicidade surge, um telefonema inesperado, uma oportunidade que bate a porta, um encontro fortuito, ela atua como um termômetro energético, medindo o grau de coerência que você sustentou. Cada coincidência serve como feedback, reforçando internamente que sua frequência está correta. E mesmo nos dias em que tudo parece silenciar, esse jogo íntimo prossegue, pois a prática de observar sem julgamento permite que você ajuste continuamente sua vibração, como um cientista calibrando um instrumento sensível. A consistência é o segredo mais simples e poderoso. Prolongar o estado elevado, mesmo em tarefas corriqueiras, estende sua influência quântica para todas as áreas da vida. Do simples ato de escovar os dentes à conversa mais casual, a intenção, mesmo que sutil, mantém o experimento ativo. E, gradualmente, o hábito se cristaliza, transformando cada gesto e cada pensamento em parceria com o campo, em uma dança que pulsa no ritmo da abundância. Permaneça atento às microvitórias, o interesse espontâneo de alguém pelo seu trabalho, um desconto inesperado, uma conta menos alta do que o previsto. Essas pequenas confirmações são como estrelas que guiavam os navegadores antigos, apontam a direção e convidam você a seguir confiando no processo. No final, o que importa não é o tamanho de cada sinal, mas a soma de todos eles, provando que a abundância não é uma promessa distante, mas uma consequência natural de uma frequência interior ajustada ao compasso do universo. Cada passo dessa jornada revela uma verdade essencial: a transformação que você busca no mundo externo começa no interior do seu próprio campo energético. Quando o coração e o cérebro se unem em coerência, quando a intenção clareia e o padrão vibracional se eleva, o universo responde desenhando caminhos onde antes só havia bloqueios. A prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural do seu alinhamento interno. Agora, convido você a continuar este experimento quântico em sua vida cotidiana. Observe cada sincronicidade, cada pequeno gesto de generosidade ou oportunidade que surge, todos são indicadores de que seu sinal está sendo captado. Compartilhe nos comentários suas descobertas, suas dúvidas e seus momentos de maior sintonia. Assim, juntos, fortalecemos a convicção de que somos co-criadores conscientes de nossa realidade. E se você percebesse, neste exato instante, que o rio da abundância já corre dentro de você, pronto para transbordar a qualquer momento?